Olá, bem-vindo ao 6º episódio do podcast MP com Propósito, com a promotora e candidata a Procuradora-Geral de Justiça, Vanessa Cavalasi. Vanessa, vamos então aí ao 5º eixo, desse programa. Valorização da atuação dos procuradores de justiça e reengenharia da função recursal. Quais são os teus planos e projetos? Janine, essa é uma questão central para o Ministério Público. Nos últimos anos, nós assistimos ao derruimento de praticamente, eu não vou dizer todas, mas muitas das nossas teses nos tribunais superiores. E isso nos pegou de surpresa, de alguma forma, porque nós tínhamos um mecanismo de atuação recursal que partia do pressuposto de que aquilo que nós falávamos aos tribunais lá em Brasília tinha um peso diferenciado. Então, era o Ministério Público dizendo, era o Ministério Público falando, e isso por si só tinha um peso diferenciado. Isso mudou diametralmente. Nós temos um outro perfil de tribunais atuando. E isso ocorreu em larga medida porque a Defensoria Pública se estruturou. E se estruturou de uma forma que mantém um escritório nacional em Brasília, com defensores estaduais trabalhando permanentemente lá, junto aos ministros, aos gabinetes, entregando memoriais, fazendo sustentações orais diárias, enquanto nós ainda permanecemos num esquema de trabalho mais antigo, mais ortodoxo, sem oferecer dados de realidade, sem trabalhar de uma maneira próxima e cotidiana e diária nos tribunais superiores. A gente está perdendo por WO. Essa é a verdade. Então, há necessidade de uma profunda reengenharia da nossa função recursal aos tribunais superiores e, de uma certa forma, na verdade, de toda forma, valorizando os procuradores de justiça, que é um extrato da carreira que chegou ao ápice da profissão, com toda a experiência angariada ao longo desse percurso e que precisa, portanto, ser valorizada e entrar em campo nesse quadrado tão importante da nossa atuação. A ideia, então... E aqui eu queria antes trazer alguns números, já. As nossas coordenadorias, tanto civil quanto criminal, que trabalham esse tema, elas apreciaram nos últimos 3 meses, na verdade a coordenadoria criminal apreciou nos últimos 3 meses mais de 19 mil recursos. Isso significa que a coordenadoria criminal nos últimos 3 meses abriu 19 mil processos e se deu por intimada em 19 mil processos. Isso é um número estratosférico, né? Foram mais de 1.000 contrarrazões mensais oferecidas pela nossa coordenadoria e mais de 100 recursos. Se de um lado isso deixa claro que nós temos um órgão fazendo um esforço hercúleo e estrangulado, demandando uma nova concepção de trabalho. De outro, a gente precisa olhar para o segundo grau com esse olhar que eu te disse, olhar para esses números de uma outra forma, estratégica, de um outro ângulo, de uma maneira estratégica. A ideia, então, é criar uma procuradoria para atuação nos tribunais superiores, alargando, inclusive, criando cargos de procuradores em paralelo com um movimento que o tribunal vai fazer agora, inclusive já mandou o projeto de lei para a Assembleia, aumentando sua força de trabalho no segundo grau para 120 juízes naquele local. Isso significa estabelecer uma defasagem de quase 100% em relação ao que nós temos de procuradores e nos permite pensar que essa reengenharia, concebendo uma procuradoria para atuação nos tribunais superiores, contempla essa necessidade.
né, acomoda essa necessidade. Então, a criação de cargos para reestruturação dessa função recursal, fazendo com que a gente tenha uma mão de obra, né, um trabalho absolutamente qualificado, com um maior número de membros do Ministério Público trabalhando nisso. E, paralelamente a isso, também a utilização da coordenadoria criminal e civil de uma maneira mais enxuta, com menos membros convocados, para um trabalho de advocacy lá no STJ e no STF. E digo todo dia, entrega de memoriais, marcação de audiências com ministros, perfilar essa equipe e esse ministro de uma forma que esses membros sejam conhecidos dos tribunais pela sua atuação lá e a gente consiga reverter a atual situação. Mas não dá para ser só isso, não. Mas são desafios muito grandes. Sim. Até porque você falou de muito tempo sem mudança. Exatamente. É um passo ousado e necessário. Na verdade, a gente pretende trabalhar com a inversão da ordem das coisas, para que a gente tenha uma base alargada de membros do Ministério Público trabalhando com recursos aos tribunais superiores, para que a gente tenha uma equipe de promotores de justiça trabalhando com advocacy lá em Brasília e, paralelamente a isso, a formação de uma comissão junto a essa procuradoria, formada por promotores e procuradores, que trabalhem as teses recursais a serem utilizadas, né, para efeito de recurso, que trabalhem atuações estratégicas, o mapeamento de processos estratégicos, o acompanhamento desses processos estratégicos, que às vezes não são nem só nossos. São processos de outros ministérios públicos, mas que com um reflexo absurdo na nossa atuação e que, portanto, tem que receber um acompanhamento mais de perto. Na verdade, o estabelecimento de novas premissas de atuação. E aí a gente libera o escritório de representação do Ministério Público em Brasília para trabalhar com o Conselho Nacional do Ministério Público, para trabalhar com o Conselho Nacional de Justiça e com o Legislativo nas ferramentas, no acompanhamento legislativo das leis que afetam a nossa atuação, né? E isso ainda é uma fronteira a ser desbravada. Nessa nova conformação, nós conseguimos contemplar vários eixos de atuação. A gente vê aí até agora, né? Estamos no 5º eixo, mas a gente vê então que desde o início você falou de inovação, né? De efetividade, de resolutividade. Então vai se convergendo. E uma inovação não só de tecnologia, mas uma inovação sobretudo de processos. Isso, de forma de atuação e de foco. De novo, a gente chama atenção, né, Jean? O foco é a atividade fim, o foco é o resultado, o foco é a atividade fim. E é para lá que a gente vai mirar. Criação de cargos de procurador, sim, para estruturar essa nova forma de atuar. Manutenção do escritório de representação, sim, mas com uma nova função, com uma função mais focada nos conselhos nacionais e no legislativo. O deslocamento das assessorias, né, que antes serviam à coordenadoria as coordenadorias de recursos, para atuação junto a essa nova procuradoria. E, enfim, um trabalho de advocacy afiado, diário, cotidiano, para reverter um quadro que demanda a nossa atuação já. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Obrigada a você também que vem nos acompanhando nos nossos episódios e fica o convite para você acompanhar o nosso próximo episódio. Até logo!